Venha a nós a graça que esplende de vós, venha a nós vosso amor, paz, amor, felicidade, aqui na terra onde andamos ao léu, fazer triunfar no mundo a verdade, ó vós que estáis na grandeza do céu. Ave Maria. Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Alguém aqui pela primeira vez? De qualquer forma, muito bem-vindos. A Casa de Miramês agradece a presença de vocês. Hoje nós temos um tema muito importante. Nós vamos falar sobre nós, na verdade, nosso irmão Marcos vai falar sobre os falsos cristos e falsos profetas. É um tema muito importante que a gente tem que prestar bastante atenção para que a gente consiga entender os ensinamentos de Cristo e consigamos, sobretudo, colocá-los em prática no nosso dia de relação. Antes da prece de encerramento, desculpe, de abertura dos estudos da noite, nós temos alguns recadinhos. Não? Nós temos a evangelização infantil, que acontece às segundas e quartas-feiras, das 20 às 21 horas, e domingo, das 9 às 10. Tem a premocidade, que acontece às segundas e quartas-feiras, das 20 às 21 horas, domingo às 9, das 9 às 10. Os bebês também, né? Segundas e quartas, das 20 às 21, domingos, das 9 às 10. Tem a mocidade, que acontece também aos sábados, às 14 horas. E tem os estudos, né? Do Evangelho, do Livro dos Espíritos e das obras de André Luiz. Tem um coral, que na verdade eu estou fazendo uma convocação. Alguém aqui que canta? Mesmo que seja no chuveiro, alguém canta aqui, não? Então, nem no chuveiro, gente. Nós estamos carentes de cantores aqui. De repente vocês vão descobrir que vocês cantam também. Então, esses aí acontecem todos os sábados, às 16 horas. Como eu disse, não precisa ser cantor. Todos podem participar. Tem o atendimento fraterno, que acontece às segundas e quartas-feiras, às 19 horas. Eles precisam dar o nome lá na recepção. Domingo, às 9 horas, dá também o nome na recepção, já era chamado durante a reunião. Tem orientação espiritual às quartas-feiras, dá o nome na recepção, que recebe orientação após a reunião. Visita aos enfermos, quartas-feiras, a partir das 14 horas, deve fazer também um pedido na recepção. O culto no lar, né, quem precisar de orientação de como realizar o culto no lar, deve também procurar na recepção se informar. Muito bem, dito isso, vamos
envolver o nosso irmão Marcos, que vai trazer para nós os estudos à noite. E pedir a Deus e a Jesus que nos ilumine na nossa caminhada. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em novas tentações, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Muito obrigado. Boa noite a todos. Como bem dito pelo meu irmão, me chamo Marcos e queria, junto com vocês, hoje, construir um entendimento, construir um pensamento e, quem sabe, até atitudes em razão do tema de hoje, que é falsos cristos e falsos profetas. Então, eu queria convidar todo mundo, a quem quiser participar, seja com perguntas, seja com comentários, sintam-se livres, para a gente poder junto construir esse entendimento, tá? Bom, como já dito, meu nome é Marcos, e hoje a gente vai falar sobre um tema que é um tema que ele permeia de uma forma muito subliminar nas nossas vidas, de uma forma muito sutil. Não é uma coisa gritante, não é uma coisa fácil de se enxergar. E até por isso a gente tem tantos estudos e tantas obras que abordam o tema. Para isso, eu vou começar trazendo uma passagem do Novo Testamento que está lá no livro de Mateus. E lá diz o seguinte: acautelai-vos quanto aos vossos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de espinheiro ou figo de ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Está no livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 20. Em outras passagens evangélicas, principalmente em Lucas e Marcos, também temos comentários muito parecidos a respeito. Que é o comentário de, olha, começa a ter atenção nas coisas que você acredita. Comece a vigiar com quem você se envolve, com quem você se compromete, aonde você aplica os seus pensamentos e as suas forças, porque existe uma possibilidade de você estar sendo enganado ou ludibriado, você pode estar sendo convencido de algo de que não ocorreu, e etc. Além disso, ele dá outras duas dicas. Primeiro, você conhece a árvore pelo fruto. Você conhece o artista pela obra. E aqui a gente começa a ter um senso de autoconhecimento. A gente começa a ter aqui um princípio, um ensinamento de autoaperfeiçoação, principalmente de como a gente percebe o mundo. Nós, espíritos imperfeitos que somos ainda muito facilmente enganados. A gente ainda é muito facilmente convencidos. Existem situações até que a gente quer ser enganado, que a gente até, mesmo sabendo que é mentira, quer acreditar na mentira. Nós estamos ainda num processo de aperfeiçoamento em que a sedução é muito forte. Nós ainda caímos muito facilmente em seduções. Nós ainda caímos muito facilmente em facilidades, em comodidades. Então percebe-se, eu, por exemplo, quero fazer dieta. Agora, é tão fácil eu comer uns 3 pedaços de pizza seguidos que vocês não têm ideia. É tão fácil hoje o acesso a doces, sorvetes, chocolates. E isso eu acabo querendo acreditar.
Eu acabo querendo me enganar de que não, é só um docezinho, não vai fazer mal, e etc. E eu estou trazendo esse exemplo simples para a gente, aos poucos, ir complexando esse exemplo. Para mostrar que existem imperfeições em nós, e que essas imperfeições, elas também têm a ver com o nosso orgulho, também têm a ver com o nosso egoísmo, também têm a ver com a nossa ganância. Chega a um ponto de que a gente nem acredita que a gente está sendo enganado. Chega a um ponto que a gente pode estar fascinado de tal forma que o errado, na verdade, são os outros. E a gente vê isso quando a gente estuda fascinação por espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, a gente percebe como esse tipo de fascinação é uma coisa fácil de acontecer. É uma coisa comum. A gente, às vezes, está dentro até de uma obsessão e não percebe. Então, conhecereis a árvore pelos frutos, pelas obras, por aquilo que é praticado, por aquilo que é produzido. E aí a gente começa a perceber aonde que a gente está inserido. Quais são os frutos que a gente tem produzido? Bons, maus, mais ou menos? É um fruto ruim, mas a intenção foi boa? Além disso, como é o fruto daqueles que a gente está envolvido? Daqueles que a gente permite se cercar? São frutos bons, ruins, maus, mais ou menos? Né? E aí a gente começa a entrar numa vereda de autoconhecimento. Além disso, aqui ele faz uma menção sobre pegar a árvore ruim e jogar ao fogo, né? Cortar aquela árvore e queimá-la. O que significa isso? O fogo, muitas vezes, ele tem uma simbologia de transformação. A gente já entendeu que nós somos espíritos imperfeitos, que a gente está evoluindo para um ponto de chegar à perfeição. E que todos somos assim, né? Então, mesmo aquele espírito que a gente julga mal, que na verdade é um espírito imperfeito, é irmão como nós, mas a gente, na ânsia de rotular, a gente julga ele como um espírito mau. A gente sabe que em algum momento ele também vai evoluir, ele também vai para o caminho da bondade, ele também vai acertar, ele também vai ficar perfeito. Para isso ele precisa transformar. Ele precisa passar por uma transformação. Aqui entra a simbologia do fogo. Essa transformação. Agora, e dentro da gente? Quantas árvores produzem maus frutos dentro da gente e a gente precisa arrancar essa árvore e transformar? Percebem? Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma má inclinação para a vaidade. E a gente sabe que o autocuidado é fundamental. O auto-amor é fundamento. Está lá a lei da preservação, terceira parte do livro dos Espíritos. Então, o autocuidado, o auto-amor, isso é fundamento, precisa. O problema é quando isso está em excesso ou quando isso está em falta. Quando está em falta, eu vou me auto-sabotar. Quando está em excesso, a vaidade explode. Agora, como que eu faço para, por exemplo, cortar a árvore da vaidade? Jogá-la no fogo? Eu preciso pegar essa árvore da vaidade, que existe dentro de mim, que ela produz maus frutos, e transformá-la. Nosso amigo aqui, um pouco mais cedo, nos convidou a vir para o coral. Acredito eu que para aprender o canto e etc, né? Porque eu sou péssimo, eu sou desafinado até assoviando. Mas aí, vamos imaginar que eu sou uma pessoa vaidosa. Eu vindo para o canto, eu consigo transformar essa vaidade. A vontade de querer estar na frente, a vontade de querer chamar a atenção, ela começa a ser transformada. Começa a ser transformada e começa a virar uma árvore boa. Percebem? Esse é um caminho que a gente precisa seguir. E é isso que Cristo nos convoca. Então aqui ele dá duas dicas. Olha, presta atenção a todo mundo ao seu redor, porque existe a possibilidade de estar todo mundo enganado e você indo na manada. E preste atenção dentro de você. Existem algumas árvores ali que precisam ser podadas, que precisam parar de produzir maus frutos e precisam ser transformadas em boas árvores. Turma, tranquilo até agora? Porque a gente está na parte fácil, hein? Daqui a pouco vai começar uma parte um pouquinho mais complicada. E aí eu queria trazer aqui alguns entendimentos rápidos. Primeiro de tudo, ele nos fala dos bons frutos e das boas árvores, né? Pergunta: somos boas árvores hoje, no momento, agora? Se eu tirar um retrato de todos vocês, no dia de hoje, a gente foi boa árvore? Pergunta simples: fizemos bons frutos hoje? Hoje a gente já obrou, né? Já fizemos oração, já tentamos fazer a nossa caridade, já tentamos fazer a nossa boa ação do dia. Como é que foi o nosso dia de hoje? E o de ontem?
e o de anteontem. Outro ponto é plantio e colheita. Ele fala que a gente não pode tirar uvas de um espinheiro, né? E aí vem aquela grande pergunta: como é que está a minha vida hoje? Ela está só espinho? Porque se ela está só espinho, lá atrás o que eu plantei? E é um lá atrás recente também, não estou falando só das encarnações passadas. Às vezes eu estou falando do mês passado, às vezes eu estou falando do ano passado. O que eu estou colhendo? Estou colhendo só espinho? Se eu estou colhendo só espinho, peraí, tem um trem errado. Então hoje eu começo a plantar uva. Hoje eu começo a plantar morango, que seja. Então isso traz uma reflexão imediata. Não é uma reflexão para amanhã. Não é uma reflexão para minha próxima atividade de caridade aqui no Miramês. Não. É uma reflexão para agora, para o dia de hoje. Para quando acabar essa palestra, a gente já, hoje eu vacilei, hoje eu plantei uma sementinha ali de espinho, deixa eu tentar corrigir. Deixa eu ver se hoje ainda eu consigo mudar isso. Outro ponto, eu queria trazer uma historinha do escorpião e do sapo. É uma história muito simples, né? Acho que a maioria conhece, é uma anedota, em que tinha um escorpião à beira de um rio, e ele precisava atravessar o rio, e ele pede ajuda para o sapo. Fala: sapo, você sabe nadar? Eu não sei. Deixa eu subir nas suas costas, você me leva para o outro lado. E o sapo responde: eu não, você é um escorpião. Você vai me picar e eu vou morrer. E o escorpião: não, senhor, larga de ser bobo. Se eu te picar no meio do lago, você morre, eu também morro, porque eu não sei nadar. Eu vou estar nas suas costas. Aí o sapo: uai, verdade. Então eu estou seguro, pode subir aí. E no meio do caminho o escorpião dá uma picada no sapo. E o sapo morreu. Pergunta ao escorpião: mas por que você fez isso? A gente combinou. E aí o escorpião fala: olha, não resisti, não dei conta. E ambos morrem. Essa historinha, ela é uma anedota, a gente usa muito com crianças, mas ela serve para exemplificar as nossas tendências. O escorpião, ele picou porque essa é a tendência dele. Essa é a tendência dele. Não é só porque ele é mau, ele é malvado, não, ele tem essa inclinação. Ele tem essa má inclinação, ele tem essa má paixão, né? De forma vulgar, ele tem esse defeito. E essa pergunta é interessante porque nós também temos as nossas más inclinações. Nós também temos os nossos defeitos. E isso muitas vezes interfere na nossa visão de mundo. E aí a gente começa a acreditar em falsos profetas, em falsos cristos, em falsas promessas, do nosso ponto de vista imperfeito. E aí é legal, porque Kardec traz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, a seguinte reflexão: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Então, quando eu estou falando de paixão, quando eu estou falando de sedução, quando eu estou falando de ímpeto, quando eu estou falando de falsos profetas, eu estou falando de público. E muitas vezes a gente é público, justamente por causa de todas essas paixões que a gente tem. E muitas vezes a gente não está nem sequer lutando contra as más inclinações. Quando a gente vai estudar lá, como eu já disse mais cedo, os espíritos obsediadores, quando a gente estuda o fascínio, a gente quer ser fascinado. Muitas das vezes a gente quer acreditar naquilo. A gente fica quase que apaixonado, seja por desencarnados ou por encarnados. E aqui vem uma pergunta muito simples, né? Quantos de nós já não se apaixonou por uma pessoa que a princípio era uma pessoa extremamente perfeita, que a gente não via defeitos, mesmo que às vezes outras pessoas nos alertavam para aquilo? E com o tempo a gente, entre aspas, caiu do cavalo, né? Começou a perceber que aquela pessoa não era tão perfeita assim, que desmanchou-se aquela máscara de perfeição. Isso é comum. Isso é uma característica nossa por causa do momento que a gente está, nosso momento de imperfeição. Agora, isso pode ser melhorado, isso pode ser praticado, isso pode ser transformado. Mas, como eu disse mais cedo, isso é muito sublime, isso é muito sutil, isso é um pouquinho difícil de pegar. Nem sempre a gente pesca de primeira. E aí, para isso, para nos ajudar, eu trouxe aqui um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele começa a mostrar para a gente
alguns caminhos que a gente pode seguir para facilitar esse nosso aperfeiçoamento. Então, lá no capítulo 21, no item 4, Kardec diz o seguinte: no sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. O que Kardec está começando a mostrar para a gente aqui? Que quando a gente começa a acreditar facilmente nos enganadores, nos falsos profetas, né, nos falsos cristos, etc., nos falsos messias, nos falsos enviados, a gente se ilude muito fácil com a capacidade que eles têm de prever o futuro. E isso arrebanha. Né? Hoje tem muito o jargão, né? Vou profetizar. E isso arrebanha com uma força tremenda. Muitas vezes essa pessoa pode estar sendo arrebanhada por um falso profeta. Até porque Kardec começa a mostrar para a gente que o profeta, ele pode ser profeta sem fazer previsão do futuro, sem dar predições. Porque o que é o profeta verdadeiro? Aquele que instrui as pessoas. Instrui as pessoas. O verdadeiro profeta, ele é um professor. Ele é um instrutor. Ele não é um showman. Ele não é um fazedor de milagres. Ele não é um arrebanhador. Ele é um professor. Ele está aqui para instruir a gente. E ele pode também nos revelar coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então ele vem explicar para a gente, olha, essa vida que a gente vive de carne é uma vida temporária. Não se iluda, você não é isso. Você é muito mais que isso. Você não é um corpo que tem um espírito. Você é um espírito que tem um corpo. E para ser mais exato, você na verdade é um espírito que está em um corpo. Porque nem esse corpo te pertence, esse corpo é emprestado. Tanto que quando ele perder a utilidade, você vai devolver ele para a terra de onde ele veio. Todo o material que compõe o nosso organismo físico, ele é material do planeta Terra. Os espíritos em outras dimensões, em outros planetas, usam o material daquele outro orbe. Então esse material que compõe o nosso corpo físico, ele sequer é nosso. É um empréstimo que Deus deu. O corpo físico, ele é um instrumento emprestado para a gente poder encarnar e cumprir a nossa missão aqui. Então, de fato, o que nós somos é um espírito. Mas a gente quer se iludir, a gente quer entender o contrário. A gente quer entender que a gente é uma pessoa que tem um espírito, né? E é comum a gente ver as pessoas falando, eu preciso fazer tal coisa para o meu espírito. O meu espírito não está em paz, o meu espírito assim, o meu espírito assado. A gente percebe que a pessoa está se referindo ao espírito em terceira pessoa. Ela começa a se referir ao espírito como se fosse uma coisa, né? Então, eu vou tomar um passe porque o meu espírito precisa de alívio. É como se eu estivesse falando, eu vou levar meu carro no lava-jato porque meu carro está sujo. Percebem? Que a gente começa a cultuar o nosso espírito como um objeto, quando na verdade é o inverso. Nós somos um espírito. Você é um espírito reencarnante. Um espírito com outras vidas, com outras experiências. E você está aqui por um propósito, obviamente, não sei qual. Eu espero que vocês estejam ativamente buscando descobrir qual seja. E aí Kardec começa a mostrar para a gente isso, que esses falsos profetas, que os profetas, na verdade, eles estão aqui para nos instruir, para nos ensinar, para nos mostrar, para nos guiar, para facilitar o nosso entendimento a respeito de algo complexo. Ele não está aqui para fazer milagre. Ele não está aqui para arrebanhar. Ele não está aqui para fazer multidões andarem. Fala comigo. Isso. Prazer, Cris. Mas isso tem profeta em todas as idades, não? Sem dúvida nenhuma. Mas o profeta, o que ele é? Ele é um espírito para instruir. É um espírito em missão. E aí a gente vai ter falsos profetas. E esse nós vamos ter em abundância. Esse nós vamos ter em palcos. Esse nós vamos ter aos milhares. Até porque a falsa profecia, ela traz vantagens terrenas imediatas. Eu estou falando de fama, eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de prazeres, eu estou falando de sucesso momentâneo.
Então, é comum a gente ver esses falsos profetas. Só não é comum a gente perceber, não sem esse tipo de instrução. Mas, Marcos, às vezes é tão difícil a gente ter a consciência. Eu acho que tudo parte da consciência. Porque às vezes é inconsciente, o seu estudo é inconsciente. Então é preciso mesmo ir pela consciência para a gente conseguir, né? Perfeito. Você disse tudo. Foi por isso que eu comecei falando de autoaperfeiçoamento. Porque esse grau de consciência é difícil de atingir. Por isso que Kardec facilita isso para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é um pouco complexo. E é por isso que eu falei que eu estou começando a parte fácil, porque daqui a pouco eu mostro o quanto difícil é. Mas fiquem tranquilos que também eu vou trazer uma ferramenta para facilitar a gente nisso daí. E aí Kardec continua. Tranquilo, Cris? O que Kardec fala? Olha, o verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Aqui começa a facilitar a nossa vida, né, Cris? Quem que é o verdadeiro profeta? Simples. Ele vai ter características, ele vai ter adjetivos que o distinguem no nível moral. Moralmente falando, esse profeta ou essa profeta é diferenciado. Moralmente. E aí lembra que a gente falou das boas árvores e dos bons frutos? Se a pessoa que a gente acha que é um profeta, e aqui trazendo para termos mais atuais, se a pessoa que a gente acha que é um influenciador, a pessoa que a gente permite que nos influencie, ela traz maus frutos, então ela não é um verdadeiro profeta. Se a pessoa que a gente permite que nos influencie e influencia os nossos, não tem caracteres sérios no nível moral, então essa pessoa é um falso profeta. E a gente vê caindo aos montes. A gente vê caindo aos montes. É só dar um tempinho que a verdade uma hora aparece. Ah, o fulano de tal é um santo, ajuda pessoas que frequentam lá o lugar dele, recebem curas. Aí passam uns anos, o cara vai lá e cai num problema de crime. Poxa, então é um falso profeta. Moralmente tinha uma falha ali. Percebem? E muitas vezes a gente vai atrás dessa pessoa. Muitas vezes a gente viaja longas distâncias atrás dessa pessoa. Muitas vezes a gente pega filas de espera atrás dessa pessoa. E quando vai ver moralmente essa pessoa tem ali, não está tão legal. Hoje a gente vive uma fase com o advento da internet em que nós somos absolutamente e absurdamente influenciados o tempo todo. O tempo todo. Porque hoje o nosso artista favorito, que canta a nossa música favorita, a gente tem acesso ao dia a dia dele. Então ele, além de nos influenciar com a música, ele nos influencia com o comportamento dele. E a gente compra curso desse cara. E a gente quer saber como é que é a vida desse cara. E ele quer te vender isso. Ele quer falar, vem cá, deixa eu te mostrar como é que é a minha vida. Me segue aí no Instagram. E ele te mostra o dia a dia dele, ele acaba te influenciando. E a gente é bombardeado por essas influências o tempo todo. O tempo todo. Hoje, quantos de nós não busca informações de fatos na internet? E normalmente é uma pessoa apresentando aqueles fatos. Então, normalmente tem a opinião daquela pessoa naqueles fatos. Normalmente nós estamos sendo influenciados. A grande pergunta é, quem você está deixando te influenciar? É um profeta verdadeiro? É uma pessoa que está ali para instruir? Tem características morais elevadas? Se não, cuidado. Se não, abre o olho. Corre o risco de em algum momento você ser enganado. Corre o risco de você já estar sendo enganado. Corre o risco de você e todos os seus já estarem sendo enganados. E a gente vê isso como máquina. Como máquina. Uma máquina intencional. Eu falo porque eu sou formado em marketing. O marketing hoje ele é extremamente usado para isso. A gente vai estudar o comportamento daquele consumidor e vai oferecer para aquele consumidor o que ele quer comprar. Muitas vezes a pessoa ela quer comprar uma promessa. Ela quer comprar uma promessa. Percebem? Fala, Cris. E quando você vê a pessoa caindo assim, do seu lado, só observa?
Caridade. Caridade. Caridade, sim, mas nem sempre a pessoa quer a verdade, ela tem a verdade. Exato. O falso profeta é tão especialista. Quando a caridade não funcionar, porque na verdade, no fim das contas, a resposta é sempre muito simples, que é Jesus, né? O que Jesus ia mandar eu fazer? Jesus lá no finalzinho da divisão do pão, ele fala com os discípulos, olha, ide, pregai o evangelho, né? Ide de 2 a 2, pregai o evangelho e tal. E aí ele dá um alerta, ele fala, quando você chegar numa casa que você não é bem-vindo, sacode a poeira e segue. Então, quando eu quero salvar meu amigo e falar, amigo, olha, você não está entendendo, você está cego aqui por uma paixão, deixa eu trazer os fatos aqui para você. E aí o cara fala, não, você está errado, o certo é o fulano, o certo é o ciclano, e você é que é o enganado, você teve uma lavagem cerebral, você foi programado na escola para ser assim, etc. O que você vai fazer? Eu falo, ô colega, beleza, deixa eu sacudir minha poeira aqui e seguir. E fala, não, o dia que você precisar, eu estou aqui. Né? Não se feche para a pessoa, mas segue, porque algumas pessoas elas vão querer, como eu disse mais cedo, ser enganadas. Por quê? Porque mexe com o íntimo delas. E eu vou trazer isso aqui mais para frente também, eu vou explicar isso melhor. E aí Kardec também traz um outro trecho para facilitar para a gente, que ele fala, olha, desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Sabe quando aquela pessoa fala assim, olha, eu sei a verdade e você não? Porque eu estudei, eu fiz, eu aconteci. E no fundo essa pessoa só escutou outra pessoa que também falou que sabia a verdade. Isso é um perigo. Isso é um risco que a gente corre. Por isso que Kardec ensina a gente ter uma fé raciocinada. Porque não é para vocês acreditarem nem no que eu estou dizendo. É para vocês irem lá, pegar esse livro e estudar. Por isso tem a referência ali. É para vocês virem aqui para casa e participar. Né? Já foi comentado que tem o Evangelho segundo o Espiritismo, tem o estudo do Livro dos Espíritos, tem mais um estudo, né? Qual que é a outra obra? As obras de André Luiz, né? Percebem? Você tem outros recursos para duvidar, inclusive do que eu estou falando. É por isso que a gente, como palestrante, tem a obrigação de trazer de onde que a gente tirou a informação. Né? A nossa obrigação aqui nem é passar a nossa opinião. A nossa obrigação aqui é trazer a informação verdadeira que o Espiritismo já traz para a gente e facilitar o entendimento a respeito daquilo ali. Percebem? Tem que ter o menos de marcos possível aqui. Tem que ter o máximo das obras ali. E até por isso que eu trago até o rostinho do Kardec para facilitar a nossa memorização. E essa questão do monopólio da verdade é um problema. Porque, por mais que a gente tenha um imenso acesso à informação, hoje nos falta curadoria dessa informação. Quem disse? Qual que foi a fonte? E essa fonte fez qual processo para chegar naquela conclusão? Percebem? Até a ciência, ela avança descobrindo que alguns conceitos que ela tinha antes estavam errados. Às vezes uma coisa que a gente aprendeu na escola como certo, porque naquela época era o cientificamente correto, hoje a ciência já entendeu que é um pouquinho diferente. E aquilo ali já mudou. Percebem? E essa barreira do desconhecido, ela é muito grande. E por isso que o seguro é sempre a gente partir do conhecido para o desconhecido. Sempre entender que o monopólio da verdade é um perigo, é um sinal de alerta. Filósofos passados, de milênios atrás, eles diziam que a verdade ela é como se fosse uma lagoa imensa. E cada um que se propunha a conhecer a verdade, ele só conhecia, era como se fosse um sapo. Então ele só conhecia aquele pedaço da lagoa que ele estava. Percebem? E que mesmo, antigamente a gente já tinha essa noção que a gente não tinha a ideia da verdade como um todo. A gente tinha a ideia de pedaços da verdade. E esses pedaços a gente vai tentando ampliar. Por isso que Allan Kardec fala, amai-vos e instruí-vos. Ou seja, buscai a verdade e compartilhar essa verdade. Seja instruído e instrua os outros. É um dos mandamentos de Kardec, né? Amai-vos e instruí-vos. Por isso que Emmanuel e o irmão X falam muitas e muitas vezes em várias obras diferentes, que as duas asas que nos levam para a salvação, ou seja, que nos ajudam a evoluir espiritualmente, é a sabedoria e a bondade. É a inteligência e o amor. É o conhecimento e a evolução moral. Então a gente tem que ter amor e sabedoria.
Então a gente tem que ter a prática do bem e contato com a verdade. Por isso que quando a gente encontra um cara que se diz detentor do monopólio da verdade, é um risco que a gente corre. E não é para acreditar nesse cara. É para você ir lá investigar, para você ir lá estudar. Você precisa, você tem que ter ele como um degrau, como um pontapé para um conhecimento novo. Então eu venho aqui para o estudo aqui na casa de Miramês, né? E o facilitador do estudo, ele não pode ser o final da minha jornada em busca de conhecimento. Ele tem que ser o começo da minha jornada em busca de conhecimento. Percebem? E aí, Kardec traz o seguinte: desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. O que Kardec está falando? A gente está vivendo um momento de transição da humanidade. Uma transição espiritual que reflete no mundo material. Ponto. Nesse momento a gente vai ter uma multidão de falsos profetas. Qual que é a dica que Kardec dá? Eles vão aparecer, eles são ambiciosos e causam intriga. Olha só, duas características que a gente tem que ficar esperto. São ambiciosos e causam intriga. Outro ponto, eles se espalham como reformadores e messias. Ou seja, aquela pessoa que veio transformar tudo. Percebem? Não, eu vim mudar. Não, isso aqui está tudo errado, eu vim fazer outro. E daquelas pessoas que são messias, daquelas pessoas que são salvadoras. Olha, não, confia em mim que vai dar certo. Vem comigo que você vai ser salvo. Acredita no que eu estou querendo, que eu vou te ajudar. E aqui entra um ponto muito interessante, e a formação em marketing facilita a gente enxergar isso, que a gente consegue manipular essa informação para você acreditar nesse Messias. Então vamos supor que você é uma pessoa muito ligada à sua família. Vamos supor que você tem alguns filhos e que você ama incondicionalmente esses filhos e quer o melhor para eles, que normalmente é o óbvio. Como que eu te afeto? Eu vou falar, olha, seus filhos estão correndo risco. Me segue que eu vou salvá-los. Ou faça tal coisa por mim que eu te ajudo. Ou me coloque num cargo de liderança que eu guio e vou mudar isso daqui. E aí entra os reformadores. Não, eu vou transformar aqui. Seu filho ele está correndo perigo na escola que ele frequenta ou no bairro que você mora e eu vou mudar isso. Confia em mim. Percebem? Eu espero que vocês tenham percebido que eu estou falando também de eleições. Eu estou falando também de produtos. Eu estou falando também de vendas. Quantas e quantas vezes a gente não teve vontade de ter um produto porque esse produto era salvador. Esse produto ia mudar tudo. E que com esse produto eu ia ser diferente, eu ia ser melhor, e a situação ia melhorar. Né? Eu lembro quando eu era mais novo, eu trabalhei numa agência de publicidade, e estava numa época que era moda vender um colchão japonês. E colchão japonês melhorava seu intestino, melhorava seu sono, melhorava sua vida, melhorava tudo. Era caríssimo o colchão, era caríssimo. Assim, era questão de 15 salários mínimos na época. Era vendido como Messias. Era vendido como o grande transformador. E a gente tem esses produtos aos montes, aos montes. Se a gente joga lá na internet, produto para emagrecer. Aí a lista vai embora. Quando você tiver dinheiro, tem produto. Né? Pode ser pílula de farinha, mas tem. Por quê? Por dois motivos. Primeiro que eu sou imperfeito, e por ser imperfeito, eu quero uma mudança rápida. Porque eu começo a acreditar em salvação. Falo, nossa, na hora que eu adquirir isso, ou na hora que eu conquistar isso, ou na hora que eu estiver nesse nível, as coisas vão ser diferentes. Com o tempo, com a prática, a gente vê que não é bem assim. Não é tão bem assim. E Kardec nos alerta para esse risco da gente acreditar nesses falsos profetas. Jesus fala que Oi? Estava escondido. Eles são planejados pensando nesse imediatismo. Pirâmide, você vai ganhar dinheiro. O pessoal joga. Quando perde, fala, ele foi sacana, foi desonesto. E você? Você vê? Então, assim, eles lidam com a vaidade, com a cabeça que a gente quer.
Eles lidam com a nossa imperfeição. Então, quando eu quero dinheiro rápido, não é fácil cair em golpe. Percebem? Existia um site, ele foi desmascarado recentemente. Um site nos Estados Unidos, que era um site para homens infiéis. Então, esse site, ele prometia conectar homens que queriam ter casos extraconjugais com mulheres que queriam ter casos extraconjugais, pregando que ambos teriam interesse em manter aquilo no sigilo. Descobriu-se que 98% das mulheres do site eram robôs. Percebem? E esse site era caríssimo. A mensalidade dele lá e etc. E nos Estados Unidos ele era a referência número 1. Por quê? Porque a pessoa ela quer ser iludida. Ela quer o resultado rápido. Ela quer a busca rápida, seja por prazer, por vaidade, pelo que for. Normalmente são por imperfeições que a gente tem. E quando eu falo a pessoa, eu estou falando da gente também. Porque às vezes isso não te pega, mas emagrecer rápido te pega. Ou enriquecer rápido te pega. Ou fama rápido te pega. Compre agora meu curso aqui, Como Ficar Famoso no Instagram. Percebem? Algumas pessoas buscam isso. São falsos. Estão entrando dentro de um fascínio com um falso profeta. E aí, eu queria... Tranquilo até agora, turma? Quero dificultar um pouquinho as coisas. Até agora foi a parte fácil. Porque até agora é a parte que está escrita no livro, é a parte teórica. Quero trazer para a parte prática. Fala, Cris. Mas por trás desses falsos profetas não tem manipulação? Muita. Manipulação é a palavra. Manipulação é a palavra. E eles têm interesses nisso. Interesses financeiros, interesse que for. Né? Eu digo espíritos encarnados e desencarnados, tá, turma? Isso aqui é global. Enquanto a gente for imperfeito, a gente está sobre esse risco. Por isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ali está um manual de como ser perfeito. Por isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa manipulação, a gente está o tempo todo sobre ela. Mas assim, chega a ser descarado. Chega a ser deslavado. Tá? E é por isso que eu vou trazer essa questão prática aqui agora, para facilitar um pouco o nosso autoconhecimento e aumentar que seja as nossas percepções ou talvez até as nossas defesas para esse tipo de situação. E aqui eu já percebi que a maioria aqui é adulto, né? Temos talvez aqui alguns adolescentes, mas a maioria é maior de 16. Tem alguém menor de 16 anos aqui? Quantos anos? Legal. Como é que você chama? Como é que você chama? Sofia. Você acredita em coelho na cartola? Não. Já viu um mágico tirando coelho na cartola? Não. Alguém aqui acredita? Sim ou não? E em milagres, vocês acreditam? Milagres sim. E aí quando a gente entende que a mágica do coelho na cartola é todo um sistema mecânico que obedece às leis da natureza, a gente percebe que aquilo não é mágica. Certo? Milagre também parte desse princípio. Muitas coisas que a gente chama de milagre, na verdade, são situações que a gente desconhece as causas e só consegue perceber o efeito. Então, eu recebi uma cura, eu estava com uma ferida que nenhum médico curava e tomei um passe lá no Miramês e fui curado. É milagre? A gente chama de milagre. Mas no fim das contas é só a ajuda ali dos espíritos com efusão, fluidos anímicos e etc, etc, etc. Percebem? Então a gente começa a entender que na verdade não é mágica. Houve todo um trabalho, isso só aconteceu por merecimento, etc, etc, etc. E isso envolve tudo. Porque quando a gente fala de cura, quando a gente fala de milagre, quando a gente fala de transformação, pega todo mundo. Porque todo mundo tem um problema. E todo mundo quer uma solução mágica para esse problema. Percebem? E isso envolve até situações em desespero. Muitas vezes pessoas em desespero recorrem ao recurso rápido, achando que vai acontecer mágica. Mas não existe mágica. Existe uma série de mecanismos por trás, conhecendo você ou não. Né? Não conhecendo, fica parecendo mágica. Agora, eu não acredito em coelho na cartola.
Sei que aquilo foi uma manipulação para mexer com a minha percepção da realidade. Perfeito até agora? Fácil? E aí, por que a gente não acredita no coelho na cartola, mas a gente acredita em vou revelar o segredo, clique aqui. A gente acredita em não querem que você saiba, né? Os grandes bancos não querem que você saiba, a grande mídia não quer que você saiba, os governos não querem que você saiba, e eu vou lá e clico. Além de eu clicar, eu leio, acho aquilo legal e compartilho. Percebem o risco? O que mais aqui? Olha só. Descubra a verdade oculta. Ou o que ninguém te contou sobre alguma coisa. O que você precisa saber agora. Você não vai acreditar nisso. Surpreendente, mas verdadeiro. Não perca essa chance. Ou o que está por trás disso. O segredo dos especialistas. Nunca foi tão fácil. A verdade por trás do mito, etc, 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 etc. Não pode escrever esse vídeo. Exato, isso é lindo. Não, esse aí é clássico, eu devia ter colocado isso aqui. Isso aqui que eu trouxe, turma, são gatilhos mentais. São frases que a gente coloca nas publicidades para aumentar a velocidade da sua decisão. Por quê? Porque a gente quer ser enganado. Quando a gente vê lá na internet que não querem que você saiba, ou só eu sei disso, está na internet, todo mundo sabe, é público, percebem? Mas eu quero acreditar que, nossa, só eu tive acesso àquilo, eu sou uma pessoa especial, eu fui iluminado aqui, meu mentor espiritual está me abençoando nesse momento, porque eu consegui achar um negócio que ninguém achou. Não, turma, isso foi manipulado para te enganar mesmo. Lembra sobre o monopólio da verdade? Quando alguém fala, não, confia em mim, porque eu tenho a verdade, os governos não querem que você saiba, a grande mídia não quer que você saiba. Mas não fala qual governo, qual grande mídia, percebe? Não leva isso na justiça, peraí. Monopólio da verdade não, é falso profeta. E isso a gente cai todos os dias. Então, eu não acredito mais em coelho na cartola, mas eu acredito nisso aqui. Isso aqui é a atualização para o coelho na cartola. Eu tenho uma filha de 7 anos. Até os 5, mais ou menos, ela acreditava que eu era mágico. Porque eu fazia lá uns truquezinhos que eu aprendi na internet. Até um dia que eu contei para ela. Hoje quem faz o truque é ela. Ela já sacou que não existe mágica. Percebem? Agora, em algum momento, ela vai começar a cair nisso aqui também. Autoconhecimento, evolução. E quem está por trás disso, igual a Cris falou, manipulação. O que eu estou manipulando aqui? Suas más paixões. Suas tendências, as suas inclinações. Lembra do escorpião, que ele tinha inclinação e mesmo valendo a vida dele, ele não suportou? Eu uso isso daqui para manipular a sua inclinação e te levo. Levo, seja seu dinheiro, levo a sua atenção, levo a sua dedicação, levo o que eu quiser. Fala comigo, Cris. Uma pessoa que cai assim, nesse sentido, eu estou falando no nível espiritual, tá? Seria mais do que uma obsessão, chega a ser uma fascinação, porque tem coisas aberrantes. Então, nas coisas aberrantes existe uma chance de ter fascinação, sim. Lógico que eu não posso generalizar, né? Toda generalização não é inteligente, e tem que entender caso a caso. Mas existem sim algumas fascinações que são gritantes. Vou dar alguns exemplos fáceis, tá? A gente vê na Europa meninas, adolescentes, em que conhecem um namorado na internet e se relacionam virtualmente com a pessoa e se apaixonam por essa pessoa. Elas largam a família dela para ir lá para o Oriente Médio. E elas viram escravas de seitas e etc. E isso não é raro. Isso é comum. Isso é comum. Tá? Por quê? Porque elas acreditam. Isso é uma fascinação. Elas se apaixonam. Agora, eu dei esse exemplo, mas todos nós. Mais cedo eu disse, poxa, quem nunca se apaixonou por uma pessoa e achou que aquela pessoa era perfeita? Quando a gente está apaixonado por uma pessoa e a gente acha que essa pessoa é perfeita, a gente briga com mãe, com pai, com irmão, percebe? Com amigos, mesmo. E se a pessoa tentar te alertar, você ainda agride ela. A gente vai lembrar lá da caverna de Platão. Né? Para quem não conhece o mito da caverna de Platão, Platão fala que existiam escravos que foram criados dentro de uma caverna e que eles só viam sombras. Um consegue se libertar, vai para fora da caverna e conhece a verdade. Quando ele volta para dentro da caverna para contar a verdade para os outros, ele é espancado. Porque os outros não querem acreditar naquela verdade. Eles já estão satisfeitos com aquela verdade que eles têm.
Isso é um risco que a gente corre. Isso é comum, tá? Isso é todos nós. Não estou falando uma situação hipotética. Não, isso aqui é dia a dia. Isso aqui é dia a dia. Quantos de nós aqui não brigaram com os familiares durante as últimas eleições? E aí? Passou as eleições, a gente vê que aquele cara que falou que ia mudar tudo, fez tudo igual. O outro que falou que ia ser o salvador, que ia fazer diferente, também estava no bolo. E no fim das contas, você está brigado com seu irmão e os dois estão jantando. Percebem isso? Isso é comum, eu só estou dando esse exemplo para mostrar que isso é o nosso dia a dia. Isso não é uma coisa exclusiva, isso não é a criança que acreditou em coelho da cartola, não. Isso somos nós, é o nosso dia a dia hoje. Hoje. É o teatro, né? Exato, exato. E aí eu vou trazer mais coisas aqui, para aproveitar. Eu digo que hoje o WhatsApp é a versão adulta do não fale com estranhos. A gente instrui os nossos filhos a não conversa com estranhos, não aceite bala de estranhos, não é assim? Mas a gente aceita coisas que os estranhos mandam nos grupos de WhatsApp. Peraí, eu não estou seguindo o que eu ensinei. Meu pai, ele é um senhor de idade, e ele aprendeu a mexer no WhatsApp. Todo dia ele me manda: Marcos, isso aqui é verdade? Aí eu vou olhar lá, é a China que desenvolveu um drone que vai te reconhecer pela face e vai te dar um tiro. Percebe? Aí no outro dia ele manda outra coisa lá: o Elvis não morreu, o Elvis na verdade vira um Elvis escondido não sei aonde, e ele está gordo vivendo com o dinheiro dele. Eu recebo isso todo dia, do meu pai. Percebem? A gente é facilmente enganado, turma. O WhatsApp hoje é a versão adulta do não converse com estranhos. Eu preciso falar com meu pai, com os meus tios. Você conhece essa pessoa que te mandou isso? Ah, não, mas estava no grupo. Estava no grupo da igreja. Todo mundo lá é rezador, todo mundo lá é pessoa séria. Estava no grupo do Miramês. Não, turma. Não converse com estranhos. Por que na internet você está conversando? Lembra quando os pais falavam assim: não aceita bebida, cigarro e drogas de amigos? Porque quem te oferece isso são falsos amigos? Sofia, já escutou isso? Estou reforçando, hein? Não aceite. São falsos amigos. Nossos pais já avisavam que são falsos amigos. Né? Só que a gente cai nisso o tempo todo, o dia a dia. Quantos de nós aqui não conheceu o álcool através dos amigos? Das festas? Quantos de nós não teve isso, uma ancoragem psicológica, que depois de mais velho, querendo voltar naquela alegria daquele momento, bebe. E ali nasce um vício. Quantos de nós? Todos nós, turma. Todos nós. Isso é um risco. Esse é o problema dos falsos profetas. Porque o falso profeta pode ser aquele amigão seu, aquele amigo seu de infância, que ele vai te levar para o buraco sem ele saber que ele está entrando, ele também está no buraco. Percebem isso? É um risco que a gente corre. E aqui eu trouxe um exemplo. Peraí, como é que nós estamos de hora aí? É 5 minutos. Eu trouxe um exemplo dessa semana, de uma notícia que circulou na internet e gerou revolta em muitas pessoas. Que a notícia é o final do boxe feminino das Olimpíadas ia ser disputado por 2 homens. Ou seja, 2 homens que se disseram como mulheres e estavam na disputa. Isso é falso. Isso é uma mentira. Teve uma boxeadora trans lá porque a outra italiana desistiu. Ela não é trans, é falso. É só pesquisar. Inclusive, do país da onde ela aquilo é lei marcial. É proibidíssimo. Se ela fosse, ela teria que fugir do país ou ela ia sofrer as consequências das leis de lá. Percebem isso? Só que todo mundo caiu, gente. Eu vi a internet brigando essa semana. Na verdade, semana passada estendeu para essa semana. O que a turminha fez? A turminha que quer o clickbait, né? Que é o seu clique ali para ganhar dinheiro. Gerou mais uma informação de que a final ia ser por 2 homens. Colocou foto, colocou data, colocou tudo. E era mentira. Existem hoje no mundo, né, o que a gente chama de agências de fact-check. São agências que elas fazem checagem de informações. Essa aqui que eu trouxe, ela chama boatos.org. Depois, quem tiver curiosidade, entra lá, boatos.org, só jogar na internet, e você vai ver o tanto de informação falsa que circula no WhatsApp, e eles estão ali desmentindo. Só que a gente acredita muito fácil na mentira. A gente cai muito fácil na mentira. E aí, para isso, eu trouxe aqui os pilares da teoria da conspiração.
para a gente ficar esperto. O que é uma teoria da conspiração? É uma teoria que envolve uma série de mentiras que ligam pequenas verdades. E a gente cai nisso. Dali nasceu a Terra plana. Dali nasceu a vacina com AIDS. Dali nasceu o homem nunca foi à Lua. Percebem? Percebem que algumas dessas mentiras elas têm potencial assassino, inclusive? É um risco que a gente corre. São teorias da conspiração. Como que elas são formuladas? Primeiro você pega uma verdade, qualquer verdade. Depois você liga essa verdade com algumas mentiras e fala que está todo mundo sendo enganado, mas que você descobriu a farsa. Sabe? Você. Não foi um pesquisador renomado, não. Você descobriu essa farsa. E fala que a culpa é de alguém, seja do governo, da imprensa, dos laboratórios. Coloca a culpa neles. Coloca em alguma coisa que seja difícil das pessoas irem lá e conferir se é verdade. E assim você vai começando a criar uma teoria da conspiração. O que mais que eles fazem? Eles vão pensar dentro da realidade algumas pequenas verdades para corroborar aquilo que eles estão falando. Então quando eu falo que a Terra é plana, eu falo assim, olha, a Terra é plana, mas você não precisa acreditar em mim não. Vai lá na praia e olha se você vê a curvatura do mar. Você vai ver o mar reto. Aí a pessoa fala, uai, mas isso é verdade. Então pequenas verdades vão te fazendo engolir grandes mentiras. E aí eles continuam. Bom, espalhe essa teoria. Diga que só você sabe a verdade. Diga que as outras pessoas não podem confiar em ninguém. Não podem confiar na ciência. Não podem confiar nos cientistas. Não podem confiar na imprensa. Não pode confiar na mídia. Não pode confiar em ninguém. E procure alguém que pode emprestar autoridade para você. Então quando eu falo que a vacina não funciona, se eu trago aqui um cara que é um médico de algum lugar e ele também fala, não, o Marcos está certo, a vacina não funciona, eu estou usando a autoridade dele emprestada. Pronto, com esses elementos eu construí uma grande mentira em que a gente cai. Primeiro pela dificuldade de checar se é verdade. Segundo pela preguiça. E terceiro pela nossa imperfeição de querer acreditar. Como a nossa amiga disse aqui, quantos golpes financeiros não acontecem? Né? Eu queria só compartilhar que eu realmente quase caí num golpe há um mês atrás, mais ou menos. Estava procurando um carro para comprar. Como eu viajo muito para São Paulo, né, eu tenho alguns trabalhos lá, eu estava olhando o carro em São Paulo porque eu achei que era mais barato que aqui em Belo Horizonte. Achei um carro ótimo, do jeito que eu queria, num valor ótimo. Entrei em contato com a loja me passou CNPJ, me passou contrato. Eu pesquisei a loja no Google, tinha lá a loja, bonitinha, foto da loja, tudo certinho. Eu ligava para vendedor, escutava barulho de outros vendedores conversando, vendendo carro, etc. Tudo perfeito. Falei, cara, isso aqui é verdade. Aí ela, olha, eu só preciso que você me passe aqui um depósito de 1.500 para eu reservar o carro para você. Eu falei, opa, pera aí. Nem fui ver o carro, minha querida, calma. Falei, mas me manda a conta aí que eu faço o TED. Ela me mandou um Pix de uma pessoa física, e era um Pix assim, vendas@gmail.com. Percebem? Com todos os ares que era verdade, era um golpe. Mas tinha tudo, tinha CNPJ. Aí quando você pesquisa o CNPJ, estava lá falando que era ilibado, estava no endereço mesmo que ela passou, tudo certinho. Mas era um golpe. Eu quase caí. Né? E se eu, no desespero de achar que eu tenho a grande informação que ninguém tem, que só eu achei um carro bom num preço bom, naquela ânsia de comprar o carro, naquela ganância de sair no lucro, percebem? Quase que eu caio num golpe. Isso é um risco que a gente corre. E é por isso que eu quis trazer aqui uma ferramenta. Não sei se vocês conhecem o famoso os 3 crivos, também conhecido como as 3 peneiras. Os 3 crivos, ele é ensinado para a gente lá no livro Aulas da Vida. É um livro psicografado por vários espíritos. Esse texto em especial foi psicografado pelo irmão X. Ele é o capítulo 28 e foi psicografado, na verdade, pelo Chico Xavier e editado pelo irmão X. E eu vou resumir o texto só para a gente ganhar um tempo aqui, por causa do nosso horário. Mas o que diz os 3 crivos? A gente tem que, toda informação que chegar, você vai avaliar ela de 3 formas.
Primeiro você vai avaliar se essa informação é verdadeira. Entendam, turma, isso aqui é uma grandíssima ferramenta para a gente aplicar no nosso dia a dia. Primeiro estudo, pergunta para a pessoa que está trazendo essa informação se essa informação é verdadeira e se ela checou. E se ela não checou, você checa. Então, primeiro estudo, essa informação, só aceite essa informação chegar para você, primeiro estudo, se ela for verdadeira. Se ela for verdadeira, segunda etapa, segundo crivo, se essa informação é boa. Porque se ela for verdadeira e boa, beleza, você passa para a próxima etapa. Se ela não for verdadeira, você nem escuta. Se ela for verdadeira, mas não for boa, você também não escuta. Então, se ela é verdadeira e se ela é boa. Se ela é verdadeira e se ela é boa, você passa para a última peneira, que é se ela é útil. Se essa informação vai agregar algo útil na sua vida ou de outros. Se essa informação vai trazer alguma transformação positiva na sua vida ou na de outros. Se essa informação não é nem verdadeira, nem boa e nem útil, nem perde tempo. Nem perde tempo. Descarta ela. Pode ser uma informação que seu pai te passou, pode ser uma informação que seu melhor amigo te passou, pode ser uma informação que uma pessoa que você ama te passou, pode ser inclusive uma informação que vocês receberam psicografada na reunião mediúnica aqui no Miramês. Se ela não for verdadeira, se ela não for boa e se ela não for útil, é descarte. Nem chegue a ler, nem se envolva. Até porque ela pode ter gatilhos mentais que vão te prender, que vão te fisgar. Então, essa é a grande ferramenta que a gente tem, que Chico Xavier traz para a gente. Sempre avalie criteriosamente, com fé raciocinada, tudo aquilo de input que chega para você. Se for verdadeiro, bom e útil, você dá seguimento. Se não for verdadeiro, bom e útil, é descarte. Você vai pegar essa árvore de maus frutos e vai jogar no fogo. E com isso eu queria encerrar e agradecer a oportunidade de hoje. Hoje o tempo voou mais do que eu gostaria. Se eu pudesse, eu usava mais 2 horas aqui do tempo. Então, boa noite, muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado. Vou fazer uma pergunta para vocês. Foi verdadeiro, bom e útil essa palestra de hoje? Bacana, né? Pra vocês verem como a gente fica vulnerável certas vezes. Na nossa caminhada, nos expomos a certas situações que não precisaríamos efetivamente passar. Mas Deus, na sua misericórdia infinita, permite que isso aconteça a título de aprendizado, para que a gente cresça. Ou seja, até nas coisas erradas, existe um amor de Deus para nos ensinar. Ok, meus queridos? Vamos agradecer a Jesus essa oportunidade maravilhosa. Espera aí um pouquinho. Um recadinho. Boa noite, gente. Bom, mais um mês passou e eu novamente estou aqui para renovar o convite que eu faço a vocês. O nosso bazar comunitário será realizado no próximo sábado, dia 10, no horário de sempre, de 8h30 às 13h30. E, gente, os agradecimentos bem a nós, a todos, por tudo, através das preces que recebemos. Lembrando que esse bazar, pessoal, nos ajuda muito na manutenção da casa. Então, quem tiver condição de participar, de nos ajudar, será muito bem-vindo. E vocês não imaginam o quanto isso ajuda as pessoas. Meus caros, aqueles que desejarem um passo ao final da reunião, por favor, formem uma fila à nossa direita. Nós só pedimos a caridade do silêncio, para não atrapalhar os passistas lá dentro. Então vamos agradecer a Jesus, esse mestre maior, esse amigo incondicional de todas as horas, por essa bendita oportunidade, ó mestre amado, de mais um dia, de repensarmos nossas posturas, nossos caminhos, dessa forma, Jesus, vivenciarmos um pouco mais essa maravilhosa oportunidade chamada vida, que o Pai, com tanto carinho e amor, nos oferta, como ferramenta de crescimento. E Jesus, como disseste que és o caminho, a verdade e a vida, te rogamos que possamos alcançá-la, Senhor Jesus, enxergar com mais clareza esse caminho e dessa forma, Jesus, poder compreender-te melhor. Nos guie, Jesus, nos conduza em nossos caminhos, nessa nossa jornada, que ela seja proveitosa, bem melhor do que as outras que aqui vivemos. Jesus, rogamos também pelos irmãos que jazem em provas maiores que as nossas.
seja nos países de muito sofrimento, envolvidos com situações bélicas, seja em situações morais ou físicas, que vem tirando o sono e o sossego de muitos irmãos. Pedimos a Jesus que tuas falanges divinas envolvam a todos nós, trazendo a paz, a serenidade em nossos corações e mentes, para que possamos passar, Jesus, por esse momento com muita paz e serenidade. Por isso, Jesus, te pedimos, fica conosco, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Meus irmãos, vão com Deus e paz profunda a todos.